O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto lhe despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar, a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oremos ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, continuamos caminhando o tempo comum e já no 19º domingo desse tempo, a palavra de Deus sempre vem para nos alimentar, mas para nos questionar, para nos situar num tempo que nós estamos e para provocar em nós discernimento para achar caminho. Nós estamos vivendo um tempo tenso de tantas situações, sejam das mudanças climáticas. Essa semana ouvimos tantas análises de mudanças climáticas e de ameaças. Vimos vários lugares sendo atingidos de maneira bastante forte pelas mudanças climáticas. Vivemos um tempo de forte polarização, de grandes desafios que nos atingem, de forças espalhadas que querem destruir muitos caminhos. E nós temos que buscar esperança, coragem, convicção, perseverança para encontrar o caminho. Na leitura que nós ouvimos do livro dos Reis, o profeta Elias quer
encontraram uma comunicação com Deus. E essa comunicação não é feita nem no fogo, nem no vento, nem no terremoto, em nenhuma força, mas no sussurro da brisa. Nós precisamos estar atentos para perceber como e quando Deus fala conosco, quando e como nos inspira a continuar. Por isso nós cantamos: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Nós não pedimos para mostrar poder nem força, pedimos para mostrar a bondade de Deus. Nós já nem sabemos mais, ou às vezes ficamos na dúvida, o que é ser bom, ou o que é a bondade nesse mundo de hoje. No mundo tão armado, no mundo de tantas colocações destrutivas, o que é a bondade? Como manifestar a bondade de Deus? Como vivê-la? Assim como Paulo mostra uma dúvida, mostra uma decepção, mostra uma certeza, mostra confusão de sentimentos, assim nós também temos. Muitos de nós não sabemos mais que caminho seguir, como seguir, no que acreditar e como acreditar. O Evangelho de hoje, logo depois da partilha dos pães, Jesus diz aqui o texto: mandou os discípulos entrarem na barca e que fossem para o outro lado. Essa é a nossa maior dificuldade, como era a dificuldade dos discípulos também. Ir para o outro lado, ir para o diferente, ir para aquele que não é conhecido. Os discípulos não queriam, por isso que estava agitado o mar. Mostra a contrariedade. E diz que Jesus estava como? Sozinho. Jesus estava solitário. Muitas vezes na luta nós nos sentimos solitários. Muitas vezes as lutas são solitárias. Muitas vezes, mesmo que muitas pessoas digam estou com você, você acaba se sentindo solitário, sozinho. Assim estava Jesus, sozinho. E estava no monte rezando sozinho. É interessante perceber nos evangelhos a solidão de Jesus. Como quantas vezes ele fica sozinho, solitário. E aqui diz o texto: a barca já estava longe, era agitada pelas ondas, e Jesus continuava ali quando a noite chegou, sozinho. A proposta de Jesus é tão forte, é tão nova, a proposta da partilha, a proposta da solidariedade é tão difícil que Jesus fica só. E na madrugada ele vai ao encontro dos discípulos na barca agitada, andando sobre o mar. E os discípulos não o reconhecem. Não o reconhecem não porque era de madrugada, não o reconhecem não porque tinham esquecido dele, não o reconhecem porque não o seguem. O acompanham, mas não o seguem. Eles não queriam ir para outra margem. Nós também, muitas vezes, e nossas pastorais não querem ir para outra margem. Nós
queremos estar seguros, queremos estar entre os que são iguais a nós, iguais ou melhores. Não queremos ir para outra margem arriscada, insegura, difícil. A outra margem, o outro lado, sempre é complicado. Sempre é melhor ficar aonde nos sentimos seguros, aonde nos sentimos protegidos, aonde tudo está bem, onde não há risco, onde não há perigo, onde possivelmente não haja rejeição. É melhor ficar no seguro. E Jesus diz para ir para outra margem. E quando Jesus vem caminhando sobre a água, não é reconhecido. Por isso que eles gritam: é um fantasma. E ficam com medo. O medo é mais medo da novidade, daquilo que virá, do que do fantasma. Diz, eles tinham medo de fantasma. Não, eles tinham medo da novidade. Eles tinham medo da outra margem. Eles tinham medo do outro lado. Por isso que eles assustam e acham que Jesus é um fantasma. E o Pedro, sempre eu digo para vocês, quando fala Pedro, ele vai dar um fora. O Pedro vai fazer como o diabo, como o demônio, e vai tentar Jesus e dizer: se tu és quem dizes, faz com que eu ande sobre a água também. E Jesus ainda diz para o Pedro, entrando de certa forma no jogo dele: vem. E o Pedro caminha um pouquinho sobre a água, mas quando vem o vento, quando vem a dificuldade, afunda. E aquele que era para ser pescador, agora tem que ser pescado. E ele pede para Jesus: ajuda-me, Senhor. E Jesus tem que pescar o Pedro, tirar o Pedro da dificuldade, do medo, da incerteza. E Jesus vai dizer: homem fraco na fé, por que duvidaste? Do que o Pedro duvidou? Duvidou da partilha, duvidou da novidade, duvidou de que Deus se manifesta na humanidade, de que aquele homem é Deus e que tem a força para nos conduzir e para nos levar, não para nos livrar do sofrimento. Muitas vezes nós queremos que Jesus seja uma vacina. Jesus não é vacina. Que Jesus seja uma redoma que nos proteja. Tem gente que, para andar agora aqui na cidade de São Paulo, anda com carro blindado. Jesus não é um carro blindado. Se atirarem em nós, vamos atingir. Nós não estamos blindados. Nós estamos, ao contrário, expostos. Se alguém acha que, eu vou seguir Jesus e por isso vou ficar blindado, não vai. Ao contrário, seremos feridos, seremos atingidos, seremos machucados, e entraremos e seguiremos na luta desarmados. Quem está com Jesus vai para a luta desarmado e será ferido. Hoje nós celebramos Edith Stein, que foi gasificada no campo de concentração. Nós poderíamos dizer: por que ela não foi protegida?
Por que na hora que foram prendê-la, Deus não a libertou de lá? Ela foi presa, arrastada pelos nazistas e foi gaseificada. Foi das primeiras pessoas a ir para a câmara de gás. Não sei se vocês sabem por que os nazistas usavam câmara de gás. Porque os soldados nazistas estavam ficando perturbados de tanto matar as pessoas. Então, para que eles não ficassem mentalmente perturbados de tanto matar, se resolveu matar em massa nas câmaras de gás. Porque assim não causava perturbação naqueles que tinham que atirar e matar. Na câmara de gás era uma morte, segundo eles, mais limpa, menos perturbadora, mais rápida. Então a luta não nos livra da dor, mas nos envolve na força do amor. Do amor que não é um sentimento, que não é uma emoção, é uma decisão. O amor é uma escolha, é uma convicção. Muita gente é capaz de dizer para nós: não se exponha, toma cuidado, você vai ser atingido, melhor ficar caladinho, melhor não se expor, não falar. Nós não teremos a vitória que o mundo espera, não teremos a glória que o mundo espera. Nós teremos que muitas vezes buscar consolo na dor, no sofrimento, no abandono, no esquecimento, na humilhação, no afrontamento. E nessa situação, ter a coragem de enfrentar os desafios. Quando Jesus chegou na barca, os ventos se acalmaram. E todos se prostraram e disseram: Tu és o Filho de Deus. A fé não nos preserva da dúvida, nem nos preserva da dor, nem nos preserva do risco. Amar Jesus é arriscado, seguir Jesus é arriscado. Quem não quiser correr risco, não se envolve em nada. Quem não quiser seguir, ter risco, não se comprometa com nada. Comprometer-se com Jesus, seguir a Jesus é arriscado, é difícil. Nós vamos ser feridos. Melhor ser ferido por amor do que ser egoísta, preservado de toda dor. Amém. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.